o repórter da história, edição extraordinária com o mais completo noticiário e as mais vibrantes reportagens de como nasceu a muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E atenção para esta notícia que passamos a divulgar em primeira mão. Lisboa, setembro 1502. De regresso de uma expedição pela terra de Santa Cruz, o capitão português André Gonçalves informou a reportagem que foi descoberta a foz de um grande e caudaloso rio que, por ter sido avistado no dia 1º de janeiro deste ano, foi batizado como Rio de Janeiro. Vamos transmitir diretamente de uma praia do Rio de Janeiro, onde já se encontra um de nossos companheiros neste dia 31 de julho de 1531. Soldado, que deseja? Eu queria entrevistar o governador Martim Afonso de Souza. É fácil. Ele está ali acompanhando os arremates de um bergantim. Ah, muito obrigado. Governador Martim Afonso de Souza. Às suas ordens. Afastemo-nos daqui, do contrário, mal conseguirei ouvi-lo. Construção naval, governador? Exatamente. Estamos há 3 meses no Rio de Janeiro e nesse estaleiro improvisado construímos 2 bergantins de 15 bancos. O trabalho está quase terminado. Como daquela casa de pedra à beira do riacho. E a viagem, governador? Tem sido difícil. Saímos de Lisboa com 2 naus, um galeão, 2 caravelas e ao todo 400 homens. El Rei determinou realizar severa missão de patrulhamento, colonização e conquista de novas terras. E a tripulação? Excelente. Eu e meu irmão, Pero Lopes de Souza, estamos satisfeitos com ela. Gente voluntária. A atração maior para as inscrições foi a afirmativa de que rumávamos ao Rio da Prata. Rio da Prata, governador? Exatamente. Se puder, tentarei instalar gente ali e depois alcançar as terras centrais, serra acima, para chegar a esse legendário e misterioso Peru que os espanhóis buscam pelo outro lado. Ouro? Ouro, prata e pedras preciosas. Olhe nesta direção. Sim. Vê aqueles 4 homens estendidos na areia? Sim. Eles regressaram de uma exploração de 2 meses a fio por essas montanhas adentro. Trouxeram-me estes cristais depois de percorrer 115 léguas, das quais 65 sobre aquela serra gigantesca. E não se perderam? Não. Um chefe selvagem tratou-os muito bem e acompanhou-os do interior até aqui. Juram que encontraremos ouro e prata. Governador, eu gostaria que informasse aos nossos ouvintes a sua idade. Tenho a idade do descobrimento do Brasil. 31 anos. E meu irmão, Pero Lopes, que comanda uma das naus, é bem mais moço do que eu. Muito obrigado, governador Martim Afonso de Souza. Sua permanência no Rio de Janeiro neste ano de 1531 ficará marcada pela instalação do primeiro estaleiro de construção naval. Boa viagem e que seja feliz no Rio da Prata. Évora, janeiro 1533. Pero Lopes de Souza acaba de chegar a esta cidade a chamado do rei de Portugal. Falando à imprensa, o capitão Pero Lopes de Souza disse do Rio de Janeiro: A gente dali é como a da Baía de Todos os Santos, ou mais gentil ainda. Toda a terra do rio é de montanhas e serras muito altas, e nunca vi água tão boa como a do Rio de Janeiro. Vá ao Rio da Prata e volte rico. Excepcional oportunidade para homens de coragem. Se você é um deles, inscreva-se hoje mesmo na expedição de Alonso de Cabrera, em Toledo, Espanha. 1 ano de pagamento adiantado. Basta ser marinheiro, ou saber manejar qualquer arma, ou falar a língua dos índios, ou conhecer metais preciosos. Garantimos pensão às famílias dos que morrerem. Participação nos lucros. Não esqueça,
Há um lugar na nossa nau à sua espera. E note bem, não são exigidas referências nem folha corrida. Vá ao Rio da Prata e volte rico. Covilhã, Portugal, 23 de junho de 1547. Um sacerdote jesuíta foi vítima dos amigos do alheio. Roubaram-lhe o guarda-sol e ele foi forçado a caminhar 3 léguas sob escaldante calor, chegando à cidade em péssimas condições físicas. A vítima, de 30 anos de idade, não apresentou queixa às autoridades. A reportagem apurou tratar-se do Sr. Manuel da Nóbrega. E atenção, atenção! Hoje, 17 de dezembro de 1548, em Almeirim, o rei de Portugal centralizou o poder no Brasil, submetendo o país ao comando único do governador de 45 anos, Tomé de Souza. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes pelo atraso com que vamos irradiar diretamente de Almeirim a leitura por um porta-voz de Sua Alteza Real, o Rei de Portugal, de alguns dos 41 artigos que compõem as instruções entregues agora ao governador nomeado. Alô, Almeirim, Portugal. Pode completar a ligação. Alô, Almeirim. Providenciando a mudança da capital do país de Salvador para outro local. Proibir que se use no Brasil brocados e sedas. Tirar as terras de quem não as aproveitou. Incentivar a construção de navios. Não permitir que se penetre do interior sem licença. Providenciar para que, pelo menos em um dia da semana, haja feiras nas capitanias. Fixar os preços das mercadorias. Evitar guerras escravagistas, a não ser as licenciadas pelo governo. Conceder todas as facilidades para o fabrico de navios com mais de 130 toneladas. Combater a especulação do pau-brasil e... Alô, alô. Pedimos mais uma vez desculpas aos nossos ouvintes pela interrupção na irradiação diretamente do Palácio Real de Almeirim. Alô, alô, Almeirim falando. Atenção! Vamos ouvir agora algumas palavras de Sua Alteza Real Dom João III, Rei de Portugal. Atenção! Conservar o Brasil é serviço de Deus, e para isso torna-se necessário que o fortaleçamos. Tenho inteira confiança em Tomé de Souza. Ele saberá servir-me com a diligência e cuidado com que até agora tem me distinguido. Que assim seja, para a maior glória de Deus e grandeza de Portugal. Lisboa, dezembro 1553. Um desenho do Rio mandado ao rei pelo governador do Brasil, que agora termina seu mandato, Tomé de Souza, chegou há pouco às mãos de Sua Alteza Dom João III. Da região cobiçada pelos franceses, afirma em carta El Rei o Sr. Tomé de Souza. Tudo o que dela disser, da sua beleza e utilidade, é pouco pelas graças que tem. E quem quiser que invente e pinte o melhor e o mais bonito rio do mundo, porque não será mais bonito que o Rio de Janeiro. E prossegue o governador Souza. Parece-me que Vossa Alteza deve mandar fazer ali uma povoação honrada e boa. Porque nesta costa não há mais rios em que entrem os franceses, senão este, chamado de Janeiro. E tiram dele muita pimenta, e só num ano dali tiraram 50 pipas. E tirariam quantas mais quisessem, porque dão nos matos e da melhor qualidade, como Vossa Alteza deve ter sido informado. E termina Tomé de Souza fazendo dramático apelo para que se povoe e se arme o Rio de Janeiro, acrescentando textualmente. E não demore Vossa Alteza em fazer isto. Se eu não fiz no Rio uma fortaleza este ano, foi por ter pouca gente e não me parecer inteligente espalhá-la por tantas partes. Hoje, 10 de novembro de 1555, uma expedição francesa composta de 600 homens, sob o comando do vice-almirante Nicolau Durand de Villegagnon, ocupou o Rio de Janeiro. Falando a reportagem logo após um banquete que reuniu franceses e índios tamoios, o vice-almirante Villegagnon afirmou que está lançada a semente da França Antártica.
E atenção, porque vamos falar diretamente do Rio de Janeiro. Boa tarde, senhores ouvintes. Vamos levar ao ar a palavra do senhor Durand de Villegagnon numa rápida entrevista. Vice-almirante, satisfeito com a missão? É cedo ainda. Mas depois de 4 meses de viagem, senti-me recompensado com a acolhida que me deram os índios. E a sua missão aqui é oficial, é? É uma indiscrição de sua parte a qual me recuso a responder. Basta que saiba que meu senhor, Henrique II, cedeu-me 2 navios artilhados e uma chalupa de mantimentos, além de 10.000 libras para custeios das despesas de instalação. Insistiria, almirante, se me permite, perguntando-lhe se a tripulação foi alistada pelo governo. Não. Nós recrutamos a maioria dessa gente na escória dos portos e nas prisões. Deixamos o porto francês por 2 vezes e outras tantas tivemos que voltar vítimas do mau tempo. Isso foi julgado um sinal de Deus e alguns homens desertaram antes da partida definitiva. E por falar em Deus, almirante, dizem que a sua expedição tem caráter religioso. Almirante, ela seria assim como a preparação de um caminho de fuga para as vítimas da intolerância religiosa na França? Intrigas. E tanto são intrigas que os 2 chefes religiosos de meu país, o almirante Coligny, protestante, e o cardeal de Lorena, católico, ambos estiveram de pleno acordo em apoiar. Basta que o senhor converse com alguns dos fidalgos e oficiais que vieram comigo. Aí está meu jovem sobrinho imediato, Bois-le-Comte, e o próprio frade franciscano André TV, além de tantos outros católicos. E a recepção que teve aqui? Oh, magnífica. Basta que o senhor verifique que centenas de índios estão trabalhando para nós. Pretendo incentivar as trocas de objetos com eles. No entanto, ouvi murmúrios sobre ordens suas. O senhor não entende disso. As ordens a que se refere foram as que baixei logo depois de chegar, proibindo que os brancos mantenham relações com as índias. Sei o que faço. Almirante, se não é indiscrição, eu gostaria que nos informasse sobre a sede da povoação. Optei por aquela ilha ali adiante, bem perto da margem. O senhor pode ver que nela os trabalhos de construção do Forte Coligny já vão bem adiantados. Almirante, chamam da ilha! Até mais ver, meu jovem. Tenho muito o que me ocupar. Muito obrigado, vice-almirante Nicolau Durand de Villegagnon. Rio de Janeiro, 31 de dezembro, 1555, urgente. Nesta região, também chamada pelos franceses de Rivière de Guanabara, graves acontecimentos estão tendo lugar. Estourou violenta discórdia entre católicos e protestantes. As relações com os índios vão se deteriorando em função das violentas medidas de disciplinação tomadas por Villegagnon. O ambiente na fortaleza de Coligny é dos mais tensos, principalmente porque não há mais vinho e a comida é de péssima qualidade. Rio de Janeiro, fevereiro de 1556, urgentíssimo. A guarda escocesa do vice-almirante Durand de Villegagnon descobriu e abortou um complô contra a vida do comandante. Segundo apuramos, tudo começou quando o vice-almirante quis obrigar o intérprete francês a se casar com uma índia de há muito sua companheira. Foi ele quem chefiou o fracassado atentado. Informa-se que uma epidemia de peste atingiu os tamoios que trabalham na ilha. O número de mortos sobe a 800 e os rebeldes franceses asilados no continente incutem nos indígenas a ideia de que a epidemia se deve a Villegagnon. Sem água e sem gêneros, a ilha de Sergipe, sob ameaça permanente de ataque dos índios, vive momentos dramáticos. Villegagnon é abertamente acusado de comer do bom e do melhor enquanto seus soldados passam fome e sede. Alguns chegam a murmurar que ele estaria desviando para o seu próprio bolso grande parte das 10.000 libras recebidas de Henrique II. Bois-le-Comte, jovem sobrinho do comandante, foi mandado à França a fim de trazer reforços e mantimentos para a pequena povoação. Com ele, vieram agora em março, além de soldados, frades, fidalgos e colonos, 5 francesinhas, que são as primeiras a pisar o Rio de Janeiro. Num esforço de reportagem,
Vamos entrevistar a rainha de França. Sua Majestade, a rainha! Trata-se da rainha Marie Stuart, que conta agora menos de 17 anos de extraordinária beleza. Majestade? Estou às suas ordens, embora por pouco tempo. Permito-lhe todas as indiscrições que desejar. Muito obrigado, Majestade. Quando foi rainha pela primeira vez? Exatamente aos 6 dias de nascida na Escócia, quando morreu meu pai. E como Vossa Majestade veio a ocupar o trono de França? Quando meu pai morreu, Henrique VIII da Inglaterra exigiu que eu fosse prometida em casamento a seu filho Eduardo. Ficou combinado que, ao atingir 10 anos, seria mandada para Londres. Mas, quando Henrique VIII morreu, exigiram que eu fosse imediatamente. A Escócia rebelou-se e os ingleses mandaram um exército para buscar-me de qualquer maneira. Só numa batalha morreram mais de 10.000 homens. Minha mãe conseguiu esconder-me num convento inexpugnável. Foi então que o rei Henrique II de França, que Deus o tenha em sua santa guarda, pediu minha mão para o seu filho. Um comandante francês, com bravura e sangue frio insuperáveis, conseguiu burlar a vigilância inglesa e trazer-me à França. E Vossa Majestade pode revelar o nome desse comandante francês? Com o maior prazer. Ele comanda a expedição que nas terras do Brasil implanta a França Antártica. Parece-me que no rio Guanabara. É o vice-almirante Nicolau Durand de Villegagnon. Paris, dezembro 1559. O vice-almirante Durand de Villegagnon acaba de retornar à corte francesa, tendo entrado no Louvre, nas suas roupas mais coloridas, informando ter trazido do Rio de Janeiro, ao qual chama de Guanabara, 600 de índios. Villegagnon recusa-se terminantemente a fazer qualquer comentário em torno da situação no Rio de Janeiro. No comando da França Antártica ficou seu sobrinho, o jovem Bois-le-Comte. Salvador, dezembro 1559. A coroa portuguesa apresta-se para, sob as ordens de Mendes Sá, expulsar os franceses do Rio de Janeiro, tendo enviado sob o comando do capitão Mor Bartolomeu Vasconcelos da Cunha uma esquadra destinada ao ataque às posições gaulesas. Junto à expedição comandada pelo próprio governador Mendes Sá, viaja um dos nossos melhores repórteres que falará diretamente do teatro dos acontecimentos. Bom dia, senhores ouvintes. Nesta manhã de março de 1560, entramos na Barra do Rio de Janeiro, com uma esquadra que se compõe de 2 naus, 8 embarcações pequenas, um bergantim de remos e canoas de guerra dos índios de São Vicente. Estou a caminho do camarote do governador, onde o capitão mor da esquadra e os outros comandantes discutem os planos de batalha. Junto deles está o jesuíta Manuel da Nóbrega. Todos os capitães são contrários ao ataque. Nóbrega e Mendes Sá insistem na ação imediata. E atenção, ouçam o final da reunião do alto comando da esquadra. Sou da mesma opinião da maioria. Acho que não estamos em condições de atacar os franceses naquela ilha. Mais ainda, quando sabemos que suas forças se elevam talvez a 1.500 homens, quase todos índios, mas bons atiradores. E o forte está muito bem artilhado. Comando esta expedição por ordem da rainha regente. Vejo os mesmos perigos que os senhores, mas vamos atacá-lo. Governador, temos pouca gente e quase toda a gente do mar. Sei que somos poucos, mas nem por isso deixaremos de lutar. Sua missão e a minha é esta, capitães. Padre Manuel da Nóbrega tem razão. Esta terra é nossa empresa. Vamos à luta como ele nos aconselha. Aguardem alguns instantes, porque estaremos presentes à entrega do ultimato do governador Mendes Sá ao comandante francês.
de Bois-le-Comte. Aqui está o emissário da esquadra portuguesa. Pois que fale. Diga o que tem a dizer. Sois vós o senhor de Bois-le-Comte, sobrinho do senhor vice-almirante de Villegagnon? Podeis falar, repito. Meu senhor Mendes Sá manda dizer-vos. É o rei de Portugal, meu senhor, sabendo que Villegagnon, vosso tio, lhe tinha usurpado esta terra, mandou protestar junto ao rei de França, o qual lhe respondeu que, se cá estava vosso tio, era sem permissão dele, e que a ele fizéssemos guerra pondo-o para fora. E posto que já aqui não acho, estáis vós em seu lugar, intimo-vos, em nome de Deus, de vosso rei e do meu, que logo largueis a terra alheia, partindo em paz, ou experimentareis os danos decorrentes da guerra. Tenho dito. Ouvida a petição de vosso chefe, peço que a ele transmita que não é atribuição minha julgar da propriedade destas terras do Rio de Janeiro. Eu aqui estou para cumprir aquilo que me determinou o senhor de Villegagnon, meu tio. Sustentar e defender esta fortaleza. E isto hei de cumprir mesmo que seja à custa da minha vida e da vida dos meus companheiros. Portanto, rogai a vosso senhor, e em meu nome, que não seja assassino e que parta em paz.